galera, eu acabei de ver uma notícia que acabou me deixando bem indignado, que foi o adiamento do julgamento do Sport, que seria quinta-feira, que provavelmente daria os 3 pontos ao Vasco, mas que foi adiado e agora só Deus sabe quando será feito esse julgamento. E eu vou te contar no vídeo de hoje qual é toda a estratégia usada para prejudicar o Vasco novamente. Então, o Vasco que se cuide de conseguir o resultado contra o Ituano, um empate ou uma vitória, porque já está sendo tudo arquitetado para o Vasco ser prejudicado e não conseguir esses pontos, mesmo estando ali, ó, tudo como artigo a ser cumprido. Mesmo assim estão arquitetando de tudo para o Vasco não conseguir o direito que é seu. Vou explicar tudo para vocês no vídeo de hoje. Então é muito importante também que você compartilhe esse vídeo em todos os grupos de Vasco do WhatsApp, para todos os vascaínos ficarem sabendo do que está acontecendo de fato. Beleza? Vai fazer sua aposta esportiva? Aposte pelo site da Estrela Bet, no primeiro link do comentário fixado. Hoje ainda temos aí o jogo do Flamengo versus Corinthians. Tem alguns jogos interessantes nesse final de noite de quarta-feira, para você apostar e fazer aquela grana extra. Beleza? Aposta sempre pela Estrela Bet. É muito bom que o Vasco trate de conseguir os pontos que precisa para subir na partida contra o Ituano dentro de campo. Isso é ali um consenso de todos os torcedores. Mas agora ficou muito mais evidente que esse jogo ganha ali um ar de, final realmente. Porque o Vasco poderia subir nessa quinta-feira, por meio ali de uma decisão do STJD, para o Vasco ganhar os 2 pontos da partida contra o Sport. O jogo terminou empatado em 1-1, mas não foi até o fim por conta de uma invasão de vândalos marginais que invadiram o campo, agrediram pessoas, queriam agredir os jogadores do Vasco e que fizeram a partida ter encerramento. Por mais que tentassem colocar na cabeça das pessoas de que a culpa foi do Raniel, que foi dos jogadores do Vasco, que provocaram os torcedores do Sport, a gente sabe que não foi isso que aconteceu. A gente sabe que eram vândalos querendo brigar, querendo bater, querendo agredir, e que tiveram sua entrada facilitada por alguns funcionários que não são do Vasco. Isso tudo, toda essa confusão, todo esse tumulto fez com que o jogo fosse encerrado. Jogo no qual o Vasco tinha acabado de fazer o gol. O Vasco estava pressionando o Sport. Se o Vasco viraria o jogo, se o Vasco levaria o gol do Sport, ninguém sabe, ninguém tem como saber. Ninguém tem bola de cristal. Então o jogo terminou empatado por 1-1. Resultado que parecia ser bom para o Vasco, mas hoje, ali, de acordo com a tabela, mostra que não. Que se o Vasco tivesse conseguido a vitória naquele jogo contra o Sport, o Vasco já estaria ali garantido na Série A de 2023. E o que aconteceu? No momento do jogo, teve uma inversão total de valores de alguns comentaristas, de alguns narradores, falando que a culpa era do Raniel, que a culpa era do Vasco, que o Vasco estava correndo do jogo. Tentaram criar uma narrativa extremamente mentirosa, que é isso que muitos deles fazem. Criam fantasias, criam narrativas mentirosas o tempo todo para o público, não só em futebol, mas em todos os âmbitos. Eles influenciam pessoas e às vezes, fazem com a intenção realmente de fazer as pessoas terem uma opinião que não é o certo, ou se eles fazem sem saber. Mas tentaram fazer a caveira do Raniel o tempo todo. Mas ali todo mundo que torce pro Vasco, os influenciadores, vieram a público e falaram: cara, a culpa não é do Raniel. E eu acho que ficou um consenso de todo mundo que a culpa não é do Raniel, ele foi comemorar. Beleza, o torcedor do Sport invadiu o campo, o culpado é o Sport, mano. O Sport que tinha que organizar o jogo, era na casa do Sport, eles que não deram segurança, o jogo foi encerrado em 1-1. E aí teria o julgamento para ver para quem iria os pontos, se terminaria do mesmo jeito, qual seria a punição do Sport, e foi adiado após um pedido ali do Sport. Primeiro surgiu a notícia no início dessa semana que o Sport não queria que o julgamento fosse essa semana. Por que eles não queriam que o julgamento fosse essa semana? Eu vou explicar para vocês agora. Prestem atenção. Imagina, julgamento uma semana ali decisiva, quinta-feira, Vasco ganha os pontos, garantido para a Série A do Campeonato Brasileiro, já que tá ali tudo no artigo certinho, que os pontos são para ser do Vasco, é o direito do Vasco, independente se você vai falar que é não ou tapetão, o Vasco tem que ali exercer o seu direito. E aí os 3 pontos iriam pro Vasco. O Vasco, já teria subido, jogaria mais tranquilo contra o Ituano, podendo fazer ali um jogo mais jogadores relaxados. Só que o Sport, vendo isso, falou: não aceito, vou dar um jeito aí de adiar esse julgamento, já que eu sei. Pensa comigo. Se o julgamento acontecesse antes, nem todo mundo estaria ligado nessa história. Mas aí depois da Série B, acabou a Série B, o Vasco não subiu. Mas o Vasco ainda tem esse recurso.
O Vasco vai lá na justiça, tem o julgamento. Você acha que não vai ter um peso muito maior agora de um apelo popular para que o Vasco não roube o coitadinho do Sport? Você acha que não vai ter esse apelo popular? É óbvio que vai ter. E é para isso que eles quiseram adiar o julgamento e conseguiram. Nesse país, nada funciona. É o país do inverso. É o país que me deixa indignado, cara. Adiado. Decisão de agora da auditora relatora da quarta turma, Adriane Hassen, por adiar o julgamento do jogo Sport versus Vasco de amanhã, para outra data ainda não definida. Olha a articulação maliciosa dessas pessoas, mano. Cobrem. Acatando o pedido do procurador Ronaldo Piacente. Maiores detalhes no boletim do Atenção Vascaínos que deu a notícia. O adiamento foi concedido após a Procuradoria adiantar a denúncia e inserir o Vasco por tumulto, artigo 257, e os goleiros Raus por participar de agressão física, artigo 254-A, e solicitar que o processo seja julgado em conjunto. O processo retornará na próxima pauta de julgamentos que será agendada. Cara, simplesmente os bandidos colocando a culpa em quem não tem culpa. O Vasco que criou o tumulto, vão pra puta que pariu. Foi o Vasco que criou o tumulto? Bando de vagabundos do caralho. Foi o Vasco que criou o tumulto, porra. Mano, eu tento me segurar pra não xingar, mas tu vê uma porra dessas, foi o Vasco que criou o tumulto, não pode mais provocar no futebol, não pode mais comemorar, acaba com a porra desse esporte. É mais uma articulação pra tentar prejudicar o Vasco. É mais uma, cara. Mas fica aí o recado pra vocês, galera. Não caiam nas mentiras, porque se fosse ao contrário, se fosse pra fuder o Vasco, tirar ponto do Vasco, isso já tinha acontecido. Já teriam tirado os pontos. E teria apelo de toda a mídia. Olha o Vasco roubando ali o Sport, tem que tirar ponto, tem que tirar ponto. Tem que acontecer, mano. É revoltante, cara, é revoltante. Na moral, mano. Eu já nem conto mais com esses pontos, já nem conto. Depois disso aqui, nem conto mais, cara. Também nem conte mais. Vasco tem que fazer o seu papel dentro de campo. Isso aqui já tá perdido, já tá tudo articulado, já tá tudo ali feito debaixo dos panos. Essa é a verdade. Então é importante que você compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis para saberem a verdade de mais uma articulação contra o Vasco da Gama. O Vasco não pode ficar quieto, não pode aceitar isso. Não pode. Porque se tá liberado você, a torcida do teu time, dentro de casa, invadir o campo, fazer baderna, quebrar, agredir mulheres, agredir pessoas ali e querer agredir ou até matar os jogadores do Vasco, porque é isso que iria acontecer se eles permanecessem dentro de campo. Se tá permitido isso, acaba com esse esporte que se chama futebol. Eles são coniventes, é isso sim, conivente de bandido. Puta que pariu, mano. É revoltante, velho. É revoltante. Mas esse foi o vídeo de hoje. Eu já tô por aqui. Fui.